Assim, pela experiência que eu tive, o comportamento é diferente. A pessoa, quando ela recebe um espírito, é diferente de se ela recebe o espírito na Umbanda. Não é o mesmo que quando ela recebe nas igrejas evangélicas. E na igreja evangélica, por exemplo, a Universal, a Mundial, a Igreja Deus e o Amor, todas elas, os espíritos que aparecem lá, aparecem de forma diferente. Aí já gera uma questão de um questionamento, de dúvida, para saber se o motivo que os espíritos aparecem de forma diferente, né? Então aí é onde entra a questão, diz assim, pelo fato de você estar em um ambiente, aquele ambiente que você está exposto, o seu psicológico começa a agir da forma que o ambiente que você está exposto nele, né? Aí essa é a razão pela qual esses espíritos ele manifesta de forma diferente. Aí por isso que da experiência que eu tive, né, que eu observei, porque eu já estive na igreja universal, né? Eu já assisti vídeos da Igreja Deus é Amor e já assisti vídeos da Umbanda. Não frequentei a Umbanda, não frequentei a Igreja Deus é Amor. Eu só frequentei a Universal, né? Mas pelo que eu observei assim, né, a minha análise, eu vejo que os espíritos eles aparecem de forma diferente. Assim, se você puder dar uma observada um dia por curiosidade, você vai ver que o que eu estou falando é, é tipo assim, um sentido. Porque assim, os espíritos que aparecem lá não é igual. Eles falam coisas diferentes, eles agem de forma diferente. Tanto os espíritos que aparecem na Igreja Deus é Amor, né? Manifesta lá nas pessoas, eles falam coisas diferentes do que eles falam na Igreja Universal. Aí ali me deixou uma dúvida para me saber se realmente o motivo de que, porque se os espíritos são todos iguais, estão por aí, por qual motivo a razão dele agir de forma diferente, né, de falar coisas diferentes? É como eu te expliquei, né, lá na Igreja Universal, que eu estive lá, os espíritos nunca questionaram roupa dos membros da igreja, os espíritos, né? Os espíritos que apareciam lá, que eles ficam falando com os espíritos lá nunca falaram de roupa de ninguém, entendeu? Agora eu tive assistindo um vídeo da Igreja Deus e Amor e lá um espírito disse que não gosta das mulheres que usam calça. Aí ali já me deixou um questionamento de dúvida se realmente é um espírito ou se é só o psicológico da pessoa. E o motivo de que o espírito é, permite que mulher use calça na Igreja Universal e o espírito não permite que a mulher não gosta que a mulher use calça na Igreja Deus é Amor, aí eu fiquei com a dúvida, eu disse, ué, mas não é os mesmos espíritos, os espíritos não são iguais, né? Aí foi aí que eu fui entrar em uma análise mais profunda. Eu fui assistir uma análise de um parapsicólogo, né? Aí o parapsicólogo, ele foi conversar com o espírito. Isso é um vídeo que eu assisti, né? O parapsicólogo conversou com o espírito disse que era o espírito que tinha tentado Jesus no deserto. No vídeo que eu assisti, né? O parapsicólogo falando. Aí o parapsicólogo estava falando com um espírito que dizia ser o diabo, né? Aí o espírito disse que era o mesmo que tinha tentado Jesus no deserto. Isso o espírito incorporado em um homem, né? O parapsicólogo começou a falar com ele em hebraico. E, no entanto, o espírito não entendeu. Aí já gerou uma dúvida, né? Diz assim, ó, como é que o espírito é o mesmo que tentou Jesus no deserto, né? E ele não entendeu quando o parapsicólogo começou a falar em hebraico, né? Porque Jesus falava hebraico, aramaico e latim. Então, para você saber se realmente é um espírito, é mesmo, porque o espírito não morre, fica vários anos por aí, né? Teoricamente falando, né? Que é o que o pessoal acredita. Ele tem que entender os idiomas, as línguas mortas, que é o hebraico, aramaico e latim. Se um espírito não entender essas línguas, não é o espírito. Ali é só uma pessoa que entrou em transe psicológica
porque ela acredita naquilo. Ela está exposta a um ambiente que faz ela acreditar naquilo. Aí o fato de o espírito ficar adivinhando coisas do futuro, né? Ali, o parapsicólogo também estava explicando, né? Ele disse que ali é uma condição de psiquismo chamado, né? Diz que todo mundo tem isso, só que ninguém tem controle sobre isso. Às vezes eles usam de forma espontânea, que às vezes dá certo e que às vezes não dá certo. Foi assim que eu só fui procurar assim assistir um vídeo de parapsicólogo por causa que eu fiquei na dúvida nessa questão que eu te falei da questão. Nessa questão dos espíritos ter comportamento diferente, porque não são iguais. Os espíritos que aparecem na Umbanda, ele fala coisas diferentes dos espíritos que aparecem na Igreja Universal. Aí, os espíritos que aparecem na Igreja Universal, ele fala coisas diferentes dos espíritos que aparecem na Igreja Deus é Amor. Lá na Igreja Deus é Amor, os espíritos falam outra coisa diferente. Na Igreja Mundial, ele já falou outra coisa diferente. Aí, eu observando essas coisas, eu disse assim, rapaz, porque se os espíritos são iguais, por que eles ficam falando coisa diferente em cada lugar? Foi aí que subiu uma dúvida e eu fui tentar descobrir. Aí, observando um vídeo de um parapsicólogo, né, eu cheguei a essas conclusões. Que no caso, pode não ser espírito, não é espírito. Na verdade, é uma condição psicológica em transe que a pessoa entra pelo fato de ela estar exposta àquele ambiente. Porque se ela sair do ambiente, tipo assim, a pessoa está na Umbanda e recebe lá espírito, se ela sair de lá e for para outro lugar, ela vai agir, no caso, o espírito vai aparecer já de forma diferente, já compactuando com o outro ambiente a qual ele já está sendo exposto.